eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro. Então vamos falar do campeonato que está em curso, que por enquanto é só o Cariocão 2018. A partir de semana que vem já começa a pré-Libertadores para o Vasco da Gama. Mas por enquanto os cariocas só estão disputando o Cariocão. Então vamos falar agora do Vascão da Gama, vamos falar do Vasco da Gama. Antes de falar da quarta rodada e do jogo do Vasco da Gama contra o Flamengo, clássico no sábado, vamos trazer duas notícias do Vasco da Gama. Primeira é a contratação do zagueiro do Curitiba. Parece que é o Wesley, que era zagueiro do Curitiba, fez 5 gols no campeonato passado, é um zagueiro que já tem 29 anos, que vem ali para compor elenco. E a outra é a volta do Paulão, do zagueiro Paulão, que jogou no Vasco ano passado, mas ele pertence ao Internacional, aí teve um problema, o Vasco devendo a ele voltou para o Internacional, só que no Internacional ele não foi nem selecionado para nada, o Internacional não conta com ele para nada, e parece que o Paulão está voltando aí para o Vasco, vai ter um acerto aí de contas do que está devendo, e o Paulão está voltando para o Vasco. Ou seja, 2 zagueiros voltando para o Vasco. Um que já foi do Vasco, o Paulão, e o outro que está vendo do Curitiba. O que esperar? O Paulão a gente já conhece como é o Paulão. E o Wesley, que era do Curitiba, já tem experiência, 29 anos, não é garoto, é uma oportunidade num time grande, já sabe o que ele pode produzir. Ele pode sentir um pouco a camisa, mas já sabe o que ele pode produzir. Mas mesmo assim, Wesley e Paulão é pouco para tentar disputar uma Libertadores. Mas é isso que o Vasco está conseguindo. E o presidente que entrou pela janela encheu a boca para falar: já estamos com as contratações engatilhadas. Pô, se essa aí é a contratação engatilhada, o Vasco está mal das pernas, galera. Mal das pernas. Mas contratou ali, um já está certo, já foi até anunciado, parece que no site do Vasco já colocou o Wesley lá como jogador do Vasco, e o Paulão já foi liberado, parece que nas próximas horas aí, ou até amanhã é anunciada a volta do Paulão ao Vasco. Então vamos falar do Vasco da Gama no clássico contra o Flamengo amanhã. Bom, o Vasco poupou todos os titulares, a princípio titulares, do jogo passado em que o Vasco perdeu. Só que o Vasco está numa encruzilhada. Por quê? O Vasco tem a primeira partida da pré-Libertadores no Chile na quarta-feira. O que o Zé Ricardo faz no sábado nesse jogo contra o Flamengo? Bota os titulares? Descansa os titulares para o jogo de quarta? Bota as reservas? Só que aí, se botar as reservas, o time titular ainda não tem muita rodagem. O ano começou agora, eles têm que pegar ritmo de jogo. Coloca os titulares para pegar ritmo de jogo, machuca alguém. Já vimos que os reservas do Vasco são fracos. São fracos. O Zé Ricardo está numa encruzilhada. Acredito eu que pela pressão que é do jogo, que é o jogo contra o Flamengo, a torcida pega muito no pé, foi criada toda aquela, o clássico, é melhor ganhar o clássico do que ganhar o título. Eu acho que é uma grande de uma besteira. Legal o clássico, mas é melhor tu ganhar o título do que ganhar o clássico, pelo menos eu, porque o título vai ficar lembrado. O clássico, eu ganhei o clássico, tá, ganhei o clássico, mas outro time foi campeão. Quem é que levantou a taça? Então, é legal o clássico, você falar, mas tem que ser menos. Numa hora dessa, essa rivalidade toda atrapalha o planejamento. Porque se não tivesse essa rivalidade toda, rivalidade é lógico que é legal, cara. Eu estou falando torcedor do Vasco, rivalidade é legal, tem que ter. Porém, os objetivos têm que estar à frente. O objetivo do Vasco é a Libertadores. Não é esse jogo contra o Flamengo. Não é esse jogo contra o Flamengo. Mas, de repente, pela pressão, ele tem que colocar todo mundo. E se perde um jogador, já complica para quarta-feira. Mas eu acredito que pela pressão o Zé Ricardo vá com o que ele considera titular, o que ele tem de melhor. Então, como é que eu acredito que o Vasco vai jogar? Ali na frente, acredito que ele vai colocar o menino Paulinho e André Rios, porque o Riasco ainda não pode jogar. André Rios. No meio, acredito, falando do momento que a resenha com o Magalhães entrar no ar, se o Nenê ainda estiver no Vasco, tá? Que pode ser que quando eu coloco esse vídeo no ar, o Nenê já tenha metido o pé do Vasco. Mas
Porque parece que ele já está tudo acertado com o São Paulo, né? Ele já está tudo acertado com o São Paulo. O São Paulo só tem que falar com o Vasco. E como o Vasco está devendo 5 meses ao Nenê, eu não sei como é que vai ser essa forma. De repente o São Paulo vai lá, me libera o Nenê que o banco que sair. Aí ferrou. O Vasco libera até porque é a família do Nenê de São Paulo. Mas vamos lá. Se o Nenê estiver ainda no Vasco, vai jogar no meio ali. Nenê e o Wagner pelo lado direito. Que eu não gosto. Não gosto. Para mim, o Vasco fica muito lento com esses dois. Tem até uma criação, mas fica muito lento. Mas o Evander e o Wellington no meio. Então, Nenê, Wagner, Evander e Wellington. Na minha visão, meio campo limitado. Muito limitado. O Evander tem até força para chegar na frente, mas ele não é esse primor de qualidade. É um muito bom jogador. É melhor do que o Wellington. O Wellington ficando de primeiro volante, o Evander de segundo. Tem ali o Wagner e o Nenê. Só que o Wagner e o Nenê tem que botar o Paulinho para correr. E só o garoto correndo fica muito, muito complicado. Mas é esse aí o time. Na parte de trás, o Pikachu, que não é essa sumidade. Não é essa sumidade. Ali, na zaga, o craque Eraso. O Eraso. O Ricardo, o garoto Ricardo. E na lateral esquerda, o Henrique e o Martin Silva no gol. Esse deve ser o time para enfrentar o Flamengo. E esse deve ser o time que vai iniciar a pré-Libertadores. Só que tem um detalhe. O Vasco pode fazer uma grande partida. Até porque o Flamengo não vem com o time principal. O time principal do Flamengo, com os titulares que terminaram o ano de 2017, não joga. De repente, o técnico lá do Flamengo, o Carpegiani, pode colocar mais alguém, que ele está colocando os jogadores aos pouquinhos. Ele está colocando um pouco. Mas tá na cara que o Flamengo vai de novo com um time sem conjunto, com muita qualidade individual. A molecada da base que está jogando, os jogadores que estão entrando, tem muita qualidade individual, mas tem pouco conjunto. Então, o Vasco pode levar uma vantagem. Porém, se o Vasco toma uma pancada desse time do Flamengo, vai com a moral lá no pé pro jogo contra o Chile. Então esse jogo do Vasco do Flamengo é perigosíssimo. E se o Zé Ricardo for usar esse jogo do Flamengo como um preparativo do jogo contra o Chile, eu acredito que o Vasco vai jogar um pouquinho atrás. Por quê? Se ele vai usar como preparativo, ele imagina o quê? Que o time do Chile vai partir para cima para tentar a vitória. E ele vai ter que segurar um pouquinho mais e tentar sair no contra-ataque. Se ele for fazer esse jogo do Flamengo como laboratório, deve ser isso que o Vasco vai fazer. Vai segurar um pouquinho, vai dar a bola para o Flamengo para sofrer um pouquinho, para fazer mais ou menos o que ele imagina que de repente o time chileno vai fazer. Se ele for partir para cima do Flamengo igual desesperado, ele vai ter problema, porque o Pikachu não é mais lateral. Ele tem problemas de marcação, tem problema. O Eraso não é isso tudo. Então vai pegar aquela molecada mais nova do Flamengo com velocidade, vai ficar complicado. Então acredito que o Vasco vai tentar amarrar o jogo um pouco e tentar fazer o jogo com o que ele está vendo que pode acontecer no jogo contra o Chile. Acredito que o Zé Ricardo vai propor isso aos jogadores. Vamos imaginar que já estamos jogando lá o Chile, fazer uma simulação. Eu acredito que o Zé Ricardo faça esse jogo de amanhã contra o Flamengo dessa forma, fazer um laboratório como se o Flamengo fosse o time chileno, para ele ver como é que o time se comporta, tomando sufoco, segurando um pouquinho mais atrás, tentando sair no contra-ataque. O problema é que o Vasco segurando atrás, tentando sair no contra-ataque, ele só vai ter uma válvula de escape de contra-ataque, que é o Paulinho com velocidade. Só. E se liberar o Nenê. Mas aí se liberar o Nenê, o Wagner tem que voltar muito para poder marcar. E o Wagner não tem essa força mais de ir e voltar. O Wagner não dá para ficar indo pela lateral. E muito menos o Nenê ir e voltar. Uma hora ele morre. Então é um jogo muito complicado para o Vasco. Estou falando nem complicado em relação ao time do Flamengo. Estou falando complicado pelas circunstâncias. Como é que se joga, vai fazer esse jogo? Como é que se joga isso? Vai partir para cima do Flamengo, o mais importante é ganhar do Flamengo e deixar a Libertadores para lá. Vamos segurar, meter o pé no freio no jogo contra o Flamengo. Não importa se perder, o negócio é tentar fazer um jogo bom para se preparar contra o time do Chile. Será que a torcida vai apoiar se o Vasco tomar outra pancada e perder para o Flamengo, seu maior rival? Então é muito complicado esse jogo para o Vasco.
em tudo que está envolvendo. Esse clássico do Vasco contra o Flamengo caiu num momento ruim para o Vasco, principalmente antes da primeira partida da pré-Libertadores. Esse jogo poderia ser, apesar que depois o Vasco vai jogar na outra semana a partida de volta. Então esse clássico contra o Flamengo poderia ter sido no início, mas esse jogo contra o Flamengo caiu num momento perigoso para o Vasco. Mas, torcedores vascaínos, essas foram as notícias do pré-jogo. Provavelmente o Vasco vai com o time titular, se tiver o Nenê. Ah, e se não tiver o Nenê? Se não tiver o Nenê, acredito que ele coloque o Thiago Galhardo, que é meio de campo ali no lugar do Nenê. Acredito que ele faça isso. Coloque o Thiago Galhardo ali no lugar do Nenê e passe o Wagner um pouquinho mais para o meio, o Thiago Galhardo um pouquinho mais pelo lado direito. Se não, vai o Nenê normal. E tem a contratação aí do zagueiro do Curitiba, o Wesley, se não tiver enganado o nome, o Wesley, e a volta do zagueiro Paulão. Então, torcedores vascaínos, amanhã no Maracanã, o Vasco Flamengo, um jogo perigoso, onde o Vasco tem que mostrar futebol, tem que mostrar a sua torcida que tem condições de ir lá no Chile e fazer um grande resultado, porque é uma partida importantíssima. Se perder, não pega no pé, porque é preparação. Mas o principal de tudo é o Vasco jogar bem. O Vasco jogar bem, porque se o Vasco sair daqui com a derrota jogando mal, a confiança dos jogadores vai no pé pro jogo contra o Chile. Por mais que eles falem, não, esse jogo no Flamengo não tá valendo nada, o que importa pra gente é a Libertadores. Não dá. Pesa. Perder um clássico antes do jogo para Libertadores é complicado e é perigoso. Então, meus amigos vascaínos, essa foi a minha visão. Então, o time do Vasco deve ser o principal. Martin Silva, Pikachu, Herado, Ricardo e Henrique. Wellington, Evander, Wagner e Nenê. Paulinho e André Rios. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Flamengo. Então, torcedores vascaínos, essa foi a minha análise do jogo contra o Vasco. Jogo contra o Flamengo. Perigoso por tudo que está envolvido, por tudo, principalmente por causa do primeiro jogo da Libertadores lá no Chile. Então, meus amigos vascaínos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, tamo junto, ajuda a divulgar o canal aí e a gente crescer cada vez mais. Um grande abraço, até o final do jogo. Terminando o jogo, se eu tiver num local propício, eu faço a resenha ao vivo após o jogo. Porque amanhã eu tenho alguns eventos para ter que ir. Eu não sei se eu vou conseguir assistir o jogo todo, mas se eu conseguir assistir o jogo, eu venho e faço a análise ao vivo. Se não, eu vejo o jogo depois e faço a minha análise num outro momento. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais, fui!